Amados irmãos, a paz do Senhor. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente estar abordando um assunto que é polêmico, um assunto que é muito difícil de falar, mas que é necessário a gente, como os verdadeiros cristãos, estar falando sobre o divórcio. A Bíblia fala, sobre o divórcio e que a gente tem visto nos nossos dias isso aumentando no nosso meio evangélico, ou seja, nas igrejas, irmão. Isso está aumentando. E o que Deus pensa sobre isso? O que a palavra diz sobre o divórcio? Hoje a gente vai estar comentando. Quero pegar dois exemplos na Bíblia para a gente estar falando o que a Bíblia diz sobre esse assunto, irmãos. É um assunto muito sério. O primeiro assunto que a Bíblia fala, que eu quero falar com os irmãos, é Mateus 19, o versículo 3 até o 9. Vou estar lendo aqui para que todos entendam. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha aqui, a primeira resposta já está aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Deus não é favorável à separação, irmãos. A Bíblia diz que não é. Deus não se agrada dos casais se casarem e separarem. Então, o divórcio não é algo que agrada a Deus. Ao versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e a repudiá-la? Disse ele, Jesus falando: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, que Jesus estava respondendo para eles que não era certo isso. Moisés permitiu, sim, permitiu. Só que isso não era do agrado dele. No princípio não foi assim. Quer dizer, lá no começo não era para ser assim. Então é o homem, irmãos, que está fazendo essas coisas aí. E é um assunto polêmico, é um assunto difícil de falar. Eu sei que vou receber crítica, mas não estou nem aí. Estou aqui para falar o que a palavra diz. E o nosso Senhor é contra o divórcio. Então, você que está pensando em divorciar com a sua esposa aí, o seu marido, pense duas vezes, meu querido. Pense duas vezes. Olha que a palavra diz ainda no versículo 9. Eu vos digo, Jesus falando, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, vamos lá. O que casar com a mulher que largou do marido, ele comete adultério com ela. E o que casar com a repudiada, também comete adultério com ela. Ou seja, se um homem largou de uma mulher casar com outra, ele vai cometer adultério. Se a mulher casar com um homem, terminar o casamento e casar com outro, vai estar cometendo adultério. É a Bíblia, irmãos. Então a resposta aqui sobre o adultério, sobre divórcio, isso não é do agrado do Senhor, irmãos. Deus é contra isso. E se Deus é contra isso, cabe a nós cristãos obedecer e pregar a verdade. E falar isto, que tem que ser dito. Doe quem doer, goste quem gostar. Tem outro exemplo aqui em Romanos 7, o 2 e o 3. Está escrito assim, ó: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então só existe um jeito da pessoa poder casar outra vez, se o marido ou a esposa morrer. A Bíblia está falando aqui, ó: mas morto o marido está livre da lei do marido. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher não pode casar com outro. A Bíblia está falando aqui, ó: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então, o nosso Deus, irmãos, está falando aqui a palavra, nosso Deus é contra
o divórcio. Então, meu irmão, eu sei que é difícil falar sobre esse assunto aqui, mas o divórcio não é do agrado do Senhor. E a gente não pode permitir essas coisas. E está se permitindo muito. A pessoa casa com um, depois está casando com o outro. Troca de marido como se troca de camisa. Troca-se de esposa como se troca de camiseta. E não é assim. A Bíblia está falando muito bem aqui, ó, que o Senhor é contra o divórcio. Irmão. Então espero, através desse pequeno vídeo, estar esclarecendo esse assunto para alguns. O divórcio não é do agrado do Senhor, irmãos. Se tem pastores permitindo isso, eles vão se ver com Deus. Amém? E fique bem claro, Deus não permite o divórcio. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo, esse canal, como já disse, é para pregação, louvor e as naturezas, né? Três itens que eu gosto de estar postando. Pregação, louvor e natureza. Espero ter ajudado alguém que tenha dúvida sobre esse assunto. O divórcio não é do agrado do Senhor. Não divorcie. Você que casou com alguém, continue casado até o fim. É a recomendação que eu quero dar da parte do Senhor. Fique com o teu marido, fica com a tua esposa. Nada de divórcio. Divórcio, Deus é contra. Amém? Deus abençoe vocês. Se inscreva no nosso canal e nos ajude aí dando seu like.